Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esses temas que estão descritos aí na tela. Você vê que são palavras bem parecidas, né? E os diagnósticos, né, bem parecidos, e aí acaba gerando uma confusão na diferenciação de um para o outro. Então a ideia aqui do vídeo é diferenciar esses diagnósticos, colocar os pontos claves para que tenha um entendimento melhor, né, e seja um conteúdo que te sirva na prática, tá? Eu vou começar falando aqui da questão da icterícia, de como que se forma a icterícia no paciente, uma das formas, né, de gerar icterícia no paciente. Para isso, é preciso retomar de forma bem sucinta, bem resumida, o conteúdo da fisiologia da bilirrubina, que é justamente a bilirrubina que vai gerar essa questão da icterícia, né? Então, a bilirrubina, como é que se forma? Fazer o passo a passo aqui de forma resumida. A gente tem aqui fazer um desenho, vamos imaginar que isso aqui seja uma hemácia, né? A hemácia é produzida na medula óssea e é jogada no sangue, tá ok? Essa hemácia, ela contém dentro dela uma proteína que ocupa boa parte do seu espaço interno, que é chamado globina. E dentro dessa globina, você tem aqui o que é chamado de cadeia Hemys, tá? Que tem ferro, é onde se liga aí o oxigênio para ser transportado. Essa célula hemácia, depois que ela é jogada na corrente sanguínea, após 120 dias, ela já é nesse relógio biológico do corpo, ela já é considerada uma célula velha. E aí ela precisa ser destruída, porque uma nova remessa vai chegar. Porém, como é uma célula que contém muitas substâncias valiosas, essa destruição, além de ser destruída, ela precisa ser reciclada, porque tem muitas substâncias aí que podem ser reutilizadas. E essa destruição acontece aqui, ó, no baço. O baço é um órgão que, entre outras coisas, ele faz essa função. Ele tem o que é chamado de sistema fagocítico mononuclear, que são macrófagos e monócitos especializados na destruição de células velhas, tá? Isso é histologia pura. Então, essa célula velha entrou aqui no baço, ele vai destruir e vai separar, digamos assim, em duas partes, ó, nas globinas, e vai separar nas cadeias M. Tá? A globina, ela é proteína, então ela vai ser reduzida em aminoácidos. Tá? Os aminoácidos são super importantes, né, para a produção de novas proteínas, então algo muito valioso para o corpo. E as cadeias M, que é o que nos interessa aqui, para a gente entender como é que se forma a bilirrubina. Tá? Essa cadeia M, ela sofre a ação de uma enzima chamada hemooxidase, e ela é transformada em biliverdina. Biliverdina, lembra verdina, lembra verde, palmeiras, né? Depois, quando a bile é formada, ela tem essa cor verde. Essa biliverdina, depois de formada, ela sofre a ação de uma nova enzima chamada biliverdina redutase, e aí sim ela é transformada em bilirrubina. Que não é importante as enzimas, enfim, é só para a gente entender de como a cadeia M como da cadeia M chegamos na bilirrubina. Essa bilirrubina, então, aqui no baço, tá aqui no baço, ela precisa ser transportada até o fígado. Que aí no fígado ela sofre uns novos processos. Aqui no baço, ela é classificada como bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada. Então, esse transporte do baço até o fígado é feito com a ajuda de uma outra proteína, que é a albumina. A albumina é produzida no fígado, tem muitas funções no corpo, uma das mais importantes é essa questão de transporte. Então a gloriosa albumina vai pegar aqui a bilirrubina no baço e vai levar ela até o fígado, tá? E deixa a bilirrubina aqui, ó, na forma indireta, né? Ou na forma não conjugada, dá no mesmo dizer essas duas palavras. Aqui no fígado, isso aqui é tudo fisiológico, não tem nenhuma alteração. No fígado, essa bilirrubina indireta, ela sofre a ação agora de uma nova enzima, chamada glucoroniltransferasa. E as células funcionais do fígado, no caso são os hepatócitos, através dessa enzima, vai transformar a bilirrubina indireta na bilirrubina direta. Tá ok? Essa bilirrubina direta, agora ela é bem importante para compor a bilis. Né? A bilis fica armazenada ali na vesícula biliar e faz aí a questão da emulsificação da gordura. Tá ok? Então a bilirrubina aqui no fígado, ela vai descer aqui, ó, por esses ductos aqui.
tá ok? Aqui são os ductos, depois eu retomo esse conteúdo quando a gente fala sobre a doença, mas aqui a gente tem o ducto hepático comum direito, o ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, os dois se juntam e formam o ducto hepático comum. A vesícula biliar tem também o seu ducto, que é chamado cístico. Esse ducto cístico se junta aqui com o ducto hepático comum e forma o ducto colédoco. E aí vão desembocar, esse ducto colédoco vai desembocar com as suas substâncias aqui no intestino delgado, tá ok? Então a bilirrubina que foi formada, bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada formada ali no fígado, ela vai descer aqui nos seus ductos e vai ser armazenada aqui dentro da vesícula biliar, né? Vai compor a bilis, tá ok? Uma outra parte vai descer direto aqui para o intestino. Chegando aqui no intestino, ela sofre novas ações, né? Através de bactérias, através de algumas substâncias, e parte dessa bilirrubina que chegou aqui no intestino, ela é transformada em estercobilina. Estercobilina. Uma outra parte, através dos vasos intestinais, né, que o intestino é muito vascularizado, vai cair na corrente sanguínea até chegar no rim, nos rins, né? E nos rins ela vai ser transformada, essa pequena parte, em urobilina. Urobilina. Qual que é a importância de saber esses dados aqui, essas informações? Que quando um paciente, por exemplo, tem um cálculo, uma pedra, que daqui a pouco a gente vai ver nas patologias em si, ó, ele teve uma pedra, obstruiu aqui, ó, esse ducto colédoco, ó. Então o baço está mandando aqui a bilirrubina para o fígado, através da albumina, o fígado vai fazer a transformação dela. Porém, tem uma pedra obstruindo aqui, ó, e não vai dar vazão, ó. Vai fazer uma congestão, vai começar a voltar essas substâncias aqui. E aí vai acumular, no final das contas, muito bilirrubina aqui, ó, no sangue, ó. Acumulou muito no sangue, ela vai sair do tecido vascular e vai dos vasos sanguíneos e vai para o tecido epitelial. E ela vai pigmentar a pele, né, com uma cor amarela. E aí a gente chegou na icterícia. Assim formou, né, um dos mecanismos de formação da icterícia, né, um dos principais é por esses cálculos, assim, tá? Como tem uma pedra aqui, ó, impactada, obstruindo a passagem, a bile que é produzida aqui na vesícula, ela não vai conseguir descer aqui para chegar no intestino. Quando a pessoa comeu algo aqui que tem gordura e está passando aqui no intestino, não vai ter essa bile para poder emulsificar essa gordura, né? Não tendo essa emulsificação da gordura, as fezes vai sair com gordura, né? Isso é chamado de esteatorreia, né? A mesma pedra aqui impactada, obstruindo a passagem aqui da bilirrubina, não vai ter alteração na estercobilina e na urobilina. Então não vai produzir estercobilina dá cor às fezes, cor marrom. Então esse paciente agora ele vai ter uma formação de fezes esbranquiçada. Isso é chamado de acolia, tá? E a urina não vai sair clarinha, ela vai sair mais escura. Isso é chamado colúria, né? Urina cor de Coca-Cola. Então você vê que a bilirrubina é camaleão, digamos assim, do corpo. Ela no seu mecanismo fisiológico normal compõe a bile, que é verde. Uma obstrução aqui faz com que essa bilirrubina fique em excesso no sangue, vai para a pele e fica amarelo. A não descida aqui essa alteração desse cálculo obstruindo aqui essas vias biliares não forma estercobilina, não dá cor às fezes e a urina também é alterada. Então são sintomas, né, que você vê na prática, esse paciente com fezes esbranquiçadas, com urina escura, com esse paciente ictérico, a pele, a esclera aqui do olho, né, todas sintomas relacionados aqui à questão dessa alteração da bilirrubina, tá ok? Bom, espero que tenha ficado entendível isso, né? Só apagar aqui para não ficar muito poluído, para a gente poder agora chegar nas patologias em si, ok? A primeira patologia que a gente vai ver aqui é a colelitíase, tá? A primeira alteração, colelitíase. O que é a colelitíase? Qual que é a definição dela? São cálculos na vesícula. Marca aqui, ó, colelitíase. São cálculos na vesícula. Então aqui a gente tem a vesícula, ela forma cálculos aqui, tá ok? A vesícula, ela armazena bile.
A bile, quais os componentes da bile? Vou colocar aqui embaixo, ó. Ela tem água, a maior parte é água, tá? Ela tem ácidos biliares, ela tem colesterol, lecitina, proteínas e etc. Tá? Qualquer uma dessas substâncias, quando ela tem obviamente que uma determinada quantidade de cada uma dessas substâncias. Quando algo sai desse fisiológico, essa substância em excesso, ela se precipita e forma cálculos. Na maioria das vezes, os cálculos são formados por colesterol. Então, esse excesso de colesterol aqui dentro da vesícula biliar forma os cálculos, tá? Que no caso é a colelitíase. São cálculos dentro da vesícula e na maioria das vezes os pacientes nem sentem nada, né? Quando a gente está falando da colelitíase. Ele muitas vezes tem os cálculos, nem sabe, quando vai fazer, por exemplo, uma tomografia de abdômen total e para ver, por exemplo, gordura no fígado, né? Esteatose hepática, e aí descobre lá que tem cálculo dentro da vesícula, tá? Como não gerou nenhuma inflamação, nenhuma infecção, não tem dor, obviamente que o tratamento isso pode ser eletivo, né? Marcar uma cirurgia que é a retirada ali da vesícula, tá ok? Então, colelitíase e o cálculo dentro da vesícula. E a cólica biliar? A cólica biliar é quando um desses cálculos aqui, aumentar aqui um pouquinho, ele impacta aqui no início do ducto cístico, obstruindo a passagem da bile, a descida da bile. Como ele impactou ali, essa vesícula, quando vai expulsar a bile, ela precisa fazer uma contração, uma força maior. E aí isso gera essa dor da cólica biliar, né? Então é uma pedra, um cálculo com dor, e essa dor geralmente é menor do que 30 minutos, tá? E outra característica aqui da cólica biliar é que ela é sem inflamação. Então o paciente não tem febre, não tem leucocitose, não tem Murphy positivo, tá? Murphy é um exame clínico em que você palpa o hipocôndrio direito, ali abaixo das costelas, tem um ponto biliar, e pede para esse paciente inspirar. E aí, quando ele inspira, se essa vesícula está inflamada, né, ele vai parar essa respiração na metade, porque dói bastante. Então, isso é chamado de exame de Murphy positivo. No caso aqui da cólica biliar, é o Murphy negativo, tá ok? É uma pedra obstruindo parcialmente. O normal é quando você comeu aqui, ó, o bolo fecal está passando aqui pelo intestino, se produz uma enzima chamada colecistoquinina. Essa enzima estimula o sistema nervoso central, passa essa informação para que o sistema nervoso central faça uma contração aqui da vesícula. A vesícula é inervada pelo nervo vago, né? Então o nervo vago estimula essa contração, ela tem musculatura lisa nela, na sua parede, estimulou, contraiu, e aí ela ejeta um aporte maior de bile para fazer a emulsificação dessa gordura, né? No caso, como tem uma pedra ali obstruindo parcialmente, ela tem que fazer então mais força, e isso dói, né? Gera essa cólica biliar, tá ok? Dor, menos de 30 minutos, sem inflamação. Agora a gente chega aqui na colecistite, ó. Colecistite já tem esse sufixo aqui de it, ó. It é de inflamação. Nesse caso, essa pedra aqui, ela obstrói por completo, ela para aqui numa estrutura, na maioria das vezes, que é chamado de infundíbulo da vesícula biliar, e ela obstrói por completo essa saída da bile, e aí gera um problema maior, tá ok? E aí a gente chegou na colecistite. Essa dor, agora esse paciente ele vai ter dor, só que essa dor vai ser de horas, maior do que 4, 6 horas de dor seguida, né? Então essa dor não cessa assim com 30 minutos. Na cólica biliar é uma dor que com anti-inflamatórios, com opiáceos, um tramal já se resolve. Aqui é uma dor mais intensa, que dura bem mais. A dor abdominal da colecistite aguda. E nesse caso aqui, ele vai ter inflamação, diferente da cólica biliar, tá? Vai ter inflamação. Essa pedra aqui, ó, vou aumentar aqui, então ela obstruiu aqui por completo a entrada aqui a entrada do ducto cístico, e aí o líquido que está aqui, essa bilis que está aqui, ela não vai dar vazão, não vai descer aqui pelo ducto cístico. Isso vai gerar o quê? Uma dor, vai gerar um aumento da pressão
da vesícula biliar e o aumento da vesícula em si. Ela cresce em termos de tamanho porque suas paredes vão ficar espessadas. Além disso, esse cálculo aqui nessa região, ele comprime também os vasos que estão entrando e saindo da vesícula. No caso, vaso arterial, vaso venoso e vaso linfático também, né? Essas substâncias aqui, como ficou dentro da vesícula, elas ficou parada aqui dentro, estagnou aqui dentro. Uma dessas substâncias, que no caso a lecitina, ela vai agir na parede da vesícula biliar. Aqui nessa parede da vesícula biliar tem fosfolípidos. Então essa lecitina vai quebrar esses fosfolípidos e através disso vai formar ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, por sua vez, gera prostaglandinas e aí já desencadeou a inflamação. Então vai ter uma inflamação na parede dessa vesícula biliar, tá? Isso favorece também uma infecção bacteriana. Um dos artigos que eu coloquei para poder, estudei para poder fazer esse vídeo, ele diz que até 70% dos pacientes com colecistite desenvolve uma infecção bacteriana, né? Principalmente por Escherichia coli e Klebsiella, são duas bactérias que acabam infeccionando bastante a vesícula biliar nesse caso, tá ok? Então a gente chegou na colecistite aguda, dor com inflamação. O Murphy é positivo, esse paciente tem febre, aqui, ó, febre, pode ter leucocitoses e Murphy positivo. Tá? Como que é o diagnóstico disso, da colecistite, segundo uma das referências que eu utilizei, que é a guia de Tóquio 2018, né, que tem os critérios para diagnóstico e manejo da colecistite aguda. São 3 critérios, e cada um desses critérios tem que ter um ponto positivo. O primeiro critério é o paciente apresentar um sinal de infecção local, e aí no caso seria um Murphy positivo. Esse critério já foi contemplado, digamos assim. O segundo seria um critério de uma infecção sistêmica. No caso aqui, a febre ou leucocitose, já também está contemplado esse critério. E o terceiro seria a questão da imagem, né? Então o médico pede aqui uma ultrassonografia, geralmente para ver esses cálculos e ver essa parede dessa vesícula biliar, que geralmente está espessada. Então, com esses 3 critérios, eles fecham o diagnóstico de uma colecistite aguda, né? A partir daí vai ver a severidade dessa inflamação, né? Pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave, né? E aí depende de cada um, tá ok? Tá vendo que deve ter aparecido esses barulhos de cachorro, né? A periferia é muito barulhenta aqui. Para poder fazer um vídeo em silêncio, teria que fazer um bunker aqui de 100 metros terra abaixo, né? Mas barulho de cachorro, carro, moto, tiro, qualquer coisa vai aparecer no vídeo porque é sem edição. Bom, então chegamos na colecistite, né? A inflamação da vesícula. Além das pedras, além dos cálculos, né? Tem outros problemas que podem gerar essa colecistite? Sim. No caso seria um paciente grave, um paciente em choque, em que o corpo faz uma vasoconstrição, prioriza os órgãos alvos, né? E aí esses órgãos que não são alvos sofrem uma hipoperfusão. E aí essa bilis ali parada, né? Essa pouca perfundida, essa vesícula, gera uma colecistite, tá ok? Uma outra situação rara, né? Mas que pode causar uma colecistite é a penetração aqui na vesícula de uma bactéria chamada Clostridium perfringens. É uma bactéria formadora de gás. Então, forma gás dentro da vesícula biliar. Isso gera o que é chamado de colecistite enfisematosa. Tá? É uma coisa bem grave, uma situação bem grave, mas felizmente é bem raro, tá ok? Na maioria das vezes, então, colecistite, a inflamação da vesícula é causada por pedras, e na maioria das vezes essas pedras são causadas pelo colesterol, tá? Quais os grupos de risco? Seriam pessoas obesas, mulheres acima de 40 anos, tiveram vários partos, né, por conta da questão hormonal, interfere muito isso, né, e o colesterol, a dislipidemia também. Até a nutrição parenteral total também pode causar o aparecimento desses cálculos aí, porque essa dieta interal, né, na veia do paciente faz com que a vesícula não vai ficar contraída, porque não está passando alimento ali no intestino, né? Então esse líquido parado ali pode precipitar e formar cálculos também, tá ok?
Então, colecistite aguda é isso. Como que é o tratamento, no caso? Na maioria das vezes, o antibiótico, porque pode ter essas duas bactérias, outras também, mas essas duas principais que infeccionam esse paciente, né? E aqui a gente está falando da questão do aparelho gastrointestinal. Você tem o peritônio aqui, revestindo tudo isso, é muito vascularizado. Então, qualquer inflamação, infecção local aqui pode, através do peritônio, disseminar para todo esse trato gastrointestinal, para todo o corpo, e aí gerar uma sepsemia, tá ok? E aí o tratamento, além do antibiótico, é a cirurgia, é a colecistectomia, né? No caso, o médico coloca aqui, ó, no ducto cístico, põe um clamp, né? Um clamp geralmente de titânio, uma pontinha aqui, na outra, e faz o corte aqui, ó, com bisturi elétrico, né? E tira essa vesícula através do corte umbilical, né? Existe a cirurgia tradicional, que é um corte no hipocôndrio, geralmente cirurgias de emergência, mas a grande maioria hoje é feita por videolaparoscopia, uma cirurgia bem rápida, segura, né? Faz alguns pequenos cortes ali no abdômen, coloca esses clipes de titânio, cortou com bisturi elétrico esse ducto cístico e retira a vesícula aí pelo esse corte umbilical, que é o maior desses cortes, tá ok? Nessa cirurgia, um detalhe importante para a prática é que eles utilizam muito gás, né, para poder distender esse abdômen para visualizar melhor esses órgãos, né? E aí esse gás ele fica, boa parte dele no abdômen do paciente e depois causa muita dor no pós-operatório. Fica bem distendido o abdômen e aí uma dos cuidados é esse paciente no pós-operatório que já está bem, já retomou, passou o efeito da anestesia, se alimentou, está com sinais vitais estáveis, você ajuda a levantar esse paciente e andar bastante, porque é só assim que elimina esse gás que gera bastante desconforto, bastante dor, e as analgesias não têm efeito para isso, é só eliminando mesmo esse gás para poder melhorar essa dor abdominal por essa distensão nesse paciente no pós-operatório de colecistectomia, tá ok? Bom, já vimos aqui colecistectomia, agora a gente vai falar da coledocolitíase. O que seria a coledocolitíase? É quando uma dessas pedras, ela pode se formar aqui nas vias biliares mesmo, ou pode vir da vesícula, né? E ela impacta aqui, ó, nas vias biliares, por exemplo, essa estaria impactada no ducto do colédoco. E aí ela obstrói aqui, né, toda essa descida da bilirrubina, enfim, impactou aqui, obstruiu por completo, e aí vai causar o que é chamado de coledocolitíase, tá? Quais as características dessa situação? É a dor abdominal, dor no flanco direito, né, no hipocôndrio direito, e esse paciente vai ficar ictérico também, tá? Vai formar icterícia, tá? Por conta daqui, ó, do excesso de bilirrubina aqui nos vasos. A gente já viu que esse excesso vai para o tecido epitelial e vai pigmentar de amarelo esse tecido epitelial e a esclera do paciente também. Então, coledocolitíase é dor e icterícia, tá? Além desse cálculo aqui, ele vai fazer com que esse líquido não passe, não desça, e vai fazer uma dilatação dessas vias biliares. Então, essas são as 3 características principais da coledocolitíase: dor, icterícia e dilatação das vias biliares. A gente viu aqui que não tem também sinais de infecção, de inflamação, tá? A coledocolitíase. Como é que faz o diagnóstico da coledocolitíase? Através da CPRE, ou CEPRE, né? Vou colocar aqui, ó, CEPRE. É um exame, é como uma endoscopia, que o médico coloca o aparelho boca, esôfago, estômago, chegou aqui no intestino, ele chega aqui no intestino delgado e vai acessar essas vias biliares através do intestino delgado. Ele vai primeiro fazer aqui um corte nesse esfíncter, ó, vamos imaginar que esse em vermelho aqui em V é um esfíncter chamado esfíncter de Oddi, né? Então faz uma esfincterectomia e acessa aqui essas vias biliares para tentar tirar essa pedra, tá? Tirar esse cálculo, tá ok? Então, ao mesmo tempo que ele faz o diagnóstico, ele já é intervencionista, ele já retira esse cálculo. Não tem um tamanho assim exato que não dê mais para tirar. Porém, se diz que quando um cálculo, por exemplo, tem 2 centímetros, já é um cálculo difícil de se tirar, tá ok? Mas tirando aqui pela CEPRE, né, a CPRE,
as coisas já voltam ao normal, digamos assim, né? Leva um tempinho, obviamente, né? Às vezes pode ter aqui, tem essa dilatação, mas é o tratamento preferencial para esses casos, porque ele é o menos invasivo, digamos assim, tá ok? CEPRE. Esse paciente, então, da colitíase, agora a gente chega aqui na colangites aguda, ó. Colangite aguda já tem de novo aqui o sufixo it, ó. It é de inflamação. No caso seria um cálculo, uma pedra, né? Aqui a coledocolitíase, porém inflamou aqui as paredes das vias biliares, né? Já tem sinal, tem febre, tem sinal de inflamação, tem febre, tem leucocitose, algo assim, e aí inflamou, e aí chegou na colangites aguda, tá? E aí isso é pior, obviamente, tá? De novo, o diagnóstico e o tratamento, a princípio é através da CPRE, né? A CPRE vem com o aparelho e fez a esfinterectomia e tenta retirar essa pedra, tá? Tirar esse cálculo aqui e, enfim, desobstruir esse líquido parado aqui, que nesse caso na colangite, essa inflamação pode até virar pus, né? Então algo bem mais grave aí para esse paciente. Esse paciente aqui vai ter dor também, vai ter icterícia, né? E vai ter inflamação. Na coledocolitíase era dor e icterícia, né? E além das vias biliares dilatadas. Isso aqui também tem vias biliares dilatadas. Mas se agrega aqui a questão da inflamação, que também pode acontecer uma infecção bacteriana por aquelas duas bactérias, principalmente. A Escherichia coli e a Klebsiella, tá ok? Esse cálculo aqui, então, se ele obstruiu aqui, tá meio complicado, mas se ele obstruiu aqui embaixo, aí piorou mais a situação ainda, né? Porque aqui embaixo, tá vendo que o pâncreas, ó, ele tem o seu ducto que envia as suas proenzimas digestivas, né? Que é o ducto pancreático. E aí ele desemboca aqui no mesmo local, aqui, ó, no mesmo esfíncter de Oddi para vir para o intestino. Lembra que o pâncreas, histologicamente, ele é dividido em dois. Você tem células ali, no caso, que é formado onde está as ilhotas de Langerhans. Você tem as células alfa, beta e delta, que produzem os hormônios, né? Somatostatina, insulina e glucagon. Esse é o pâncreas endócrino, que joga essas substâncias, esses hormônios, direto na corrente sanguínea, tá? Além do pâncreas endócrino, a gente tem outro tipo de células no pâncreas, que são chamados acinos pancreáticos. Esses acinos pancreáticos, eles formam as proenzimas digestivas, no caso a tripsina, amilase e lipase. Então essas proenzimas, elas são jogadas aqui nesse ducto pancreático, chega aqui nesse esfíncter de Oddi e chegam até o intestino para fazer a digestão, né, desse conteúdo, né, participam do processo digestivo aí desse bolo fecal. Como tem uma pedra obstruindo aqui assim, ó, essas enzimas elas começam a voltar pelo ducto pancreático e chegam até volta aqui para o pâncreas e se ativam dentro do pâncreas. E aí, como elas são digestivas, elas podem causar problemas muito sérios no pâncreas, né? E aí gerou a pancreatite. Isso pode ser leve, pode ser moderado, pode ser até grave, com necrose, né? E ser uma situação de risco de vida para esse paciente. Então, uma das possibilidades dos mecanismos de formação da pancreatite são esses cálculos aqui, ó, que obstruiu a drenagem aqui das enzimas pancreáticas, das proenzimas pancreáticas, e elas causam a pancreatite também, tá ok? Colangites, isso aqui. Bom, se esse paciente, vamos supor que não deu para tirar a pedra pela CPRE, né? Aí vai ter que fazer a cirurgia tradicional, cirurgia aberta, que aí é muito complexa, muito difícil isso, assim, né? Faz o corte abdominal para ele acessar aqui esse cálculo e retirar, né? Qual que é o problema aqui, né? Quando você faz essa cirurgia, ó, deixa eu só apagar aqui e pintar novamente, ó, fazer bem grande aqui para... Quando faz a cirurgia, o médico obviamente que vai precisar cortar aqui, ó, essa via biliar. Vamos imaginar que só tem esse cálculo aqui, né? Só tem esse cálculo. Então ele acessa esse cálculo aqui, cortou aqui essa via biliar, acessou esse cálculo e tirou. Ok. Só que agora esse ducto
essa via biliar aqui, no caso do ducto colédoco, aqui é difícil para dar ponto, não vai ter como dar ponto. Então ele precisa deixar um dreno aqui, né? Para que coloca esse dreno? Tá apagando aqui. Põe um dreno chamado dreno de Kerr, é meio que um dreno meio que em J, meio que em T. Ó, essa parte aqui ficaria externo do paciente e esse T aqui ficaria na parte interna, né? Para drenar essa substância que está aqui dentro das vias biliares, porque forma às vezes até pus, né? E esse dreno ele tem que ficar por longos dias, geralmente fica 21 dias. Por que tanto tempo? Porque como não pode dar ponto aqui não se consegue dar ponto nesse ducto colédoco, o próprio corpo aqui ó, vai criando uma estrutura aqui nova, ó. E aí depois de 21 dias o médico tira, não sei se vou conseguir representar aqui, ó, tá vendo? O médico tirou esse dreno de Kerr depois de 21 dias e aí agora esse caminho aqui tá fechado, tá vendo? Fechado no sentido de não vai ficar vazando aqui, né? Ele criou essa nova estrutura aqui assim, ó, tá? E aí a bilirrubina, a bile vai descer por aqui, tá ok? Dreno de Kerr, essa cirurgia se faz em último caso porque realmente é bem mais agressiva. Bom, já passou dos 30 minutos, que é a ideia do vídeo, né? Eu espero que tenha ficado entendido, você chegou até o final aí desse vídeo, com esses tantos de rabisco, tá? O meu contato é FC Silva no Instagram, tá? Caso queira algum contato profissional. E obrigado por assistir o vídeo, agradecer aqui ao grupo que me deu essa caneca aqui em todo vídeo, agradecer uma das canecas que eu ganhei.